atrair esses pedacinhos de papel. Estão enxergando? Coloca só um pouquinho mais pro lado a câmera. Oi? Um pouquinho mais pro lado da câmera dele. Não deu dele. Para a direita, para a esquerda? Aí tá bom, aí tá bom. Aí é? Beleza. Eu fiz com a caneta não funcionou muito bem. Eu vou fazer com balão, tá? Se eu ficar muito descabelada, vocês não rir da minha cara, nem mostram a gravação para ninguém. Tá? Ó. Quando eu atrito assim o balão no cabelo, eu tô fazendo alguma coisa com o balão, né? E aí, quando eu aproximo para esses papelzinhos, pedacinho de papel, olha o que acontece. Estão enxergando? Sim. Sim. E no meu cabelo? É que eu não tô vendo a minha câmera, peraí. Uou! Eu tô na apresentação, deixa eu ver lá. E ó o meu cabelo, que legal. Estão vendo? Sim. Ai, que coisa mais bonita, né? Tem umas outras experiências que dá para fazer também, que dá para a gente colar o balão na parede. Eu tentei fazer isso hoje e não deu, né? Às vezes o dia tá meio úmido, daí não funciona. Vou ver se eu vou conseguir agora. Não, na parede não vai. Minha parede é muito lisa. Vamos de novo nos papeizinhos. Olha só. Viu? O que é isso? O que aconteceu com o balão? O que acontece com esses papeizinhos? Será que eu dei choque no balão? Por que isso acontece? Todo mundo conseguiu ver esses fenômenos? Sim. Sim? Faça em casa, brinque em casa. Eu acabei de fazer aqui com papel também. Eu também vi. Dá para fazer com a caneta também. A minha da caneta não funcionou direito. Acho que eu fiz uns papel muito grande, não funciona com a caneta. Ou minha caneta tá fraquinha hoje. O balão ficou melhor, né? Então tá. Todos esses fenômenos aí de atrair o cabelo, de atrair o balão, de fazer com que um objeto atraia o outro, isso é devido à eletrostática, ok? Então, deixa eu voltar aqui na apresentação. Por que será que isso acontece, né? Será que eu passei, o que será que eu passei para o balão para ele conseguir atrair esses papeizinhos? Ou o que será que os papeizinhos têm que o balão conseguiu atrair ele? Antes da gente explicar, né, o que é a eletrostática, eu vou fazer uma descrição da evolução histórica da eletricidade, né? Porque tudo na ciência não é desenvolvido de uma hora para outra, né? Leva um longo tempo para que isso seja estabelecido e definido quais são as regras, quais são as leis que governam todo esse fenômeno, né? Que descreve esse fenômeno. Então, uma pergunta essa que a gente fez agora no caso do balão, uma pergunta parecida com essa deve ter sido feita por Tales de Mileto, que viveu lá entre 1624 a 556 a.C. Tá? Então, ele notou um efeito parecido com esse quando ele atritou uma pedra de âmbar num pelo de animal. O âmbar, ele é um sólido de origem fóssil encontrado em resinas de certos tipos de madeira. Então, ele é um sólido fóssil, tá? Após a tritada, esse material começou a atrair outros objetos pequenos, como penas e pedacinhos de palha, né? Então, ele fez isso como a gente fez aqui com o balão. Então, esse aqui é o Tales de Mileto, isso daqui é uma pedra de âmbar, tá? Então, ele esfregou essa pedra de âmbar num pelo de animal, né? Como se fosse uma lã, né? Ele teria as propriedades da lã parecida. E ele viu que, depois disso, esse material começava a atrair outros materiais, né? E aí ele se perguntou o que a gente perguntou lá anteriormente. Por que isso acontece? Que efeito essa pedra de âmbar ganhou, que efeito o balão ganhou para ele atrair esses objetos? Certo? Então tá. A observação de Tales de Mileto, ela é considerada o marco inicial da eletricidade. Isso lá em 500 a.C. Veja só há quanto tempo que está em evolução essa ciência, né?
Então, a eletricidade, a palavra eletricidade, ela deriva do grego electron, que significa âmbar amarelo, que foi o primeiro objeto que eles conseguiram observar esse fenômeno, tá? No entanto, a propriedade do âmbar de atrair, quando atritado, ela só passou a ser estudada, né, mais detalhadamente 22 séculos depois. Então, passou todo esse período aí que não houve nenhuma descoberta, nenhuma fundamentação sobre aquele fato lá que o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, na verdade, ele era um filósofo, né? Ele observou essa propriedade, né? Mas e aí ninguém conseguiu descobrir o que era e nem fazer um estudo mais detalhado sobre isso. Isso só foi voltado a analisar as características do âmbar lá no século XVI. Tá? E aí, somente no século XVI foram realizadas experiências para tentar compreender as propriedades do âmbar e outros materiais que sofriam esse fenômeno, tá? Então, a gente vai discutir um pouco a história da evolução da eletricidade. William Gilbert, ele era médico inglês da rainha Elizabeth I, e ele observou o mesmo efeito do Tales de Mileto em diversos materiais, vidro, enxofre, seda, lã, entre outros, tá? Ele observou que se ele pegasse alguns materiais e atritasse com outros materiais, ele teria essa propriedade de atrair outros objetos. Ele organizou, então, os estudos que ele fez sobre os efeitos da eletricidade, né? No caso, ainda não era chamado de eletricidade, né? Mas esses efeitos que eu falei de atrair os objetos e do magnetismo em uma obra que é considerada um dos livros mais importantes da ciência, porque foi ele que inaugurou o estudo sistêmico do magnetismo e da eletricidade. Esse livro foi publicado em 1600 e ele se chama The Magnetic, que significa sobre ímãs, tá? Então, primeiro o Tales de Mileto lá descobriu que atritando o âmbar ele conseguia atrair outros materiais. Aí o William Gilbert, médico da rainha Elizabeth I, ele viu que se ele atritasse alguns objetos, esses objetos atrairiam outros objetos, e aí ele fez todo um estudo sobre esses fenômenos e o magnetismo e publicou um livro, ok? Depois, em 1672, o alemão Otto von Guericke, ele construiu o primeiro gerador de cargas elétricas. Então, consistia basicamente de uma esfera de enxofre que, quando girada por uma manivela esfregada com a mão ou com um pedaço de couro seco, produzia grande quantidade de eletricidade estática, atraindo pequenos objetos como pedaços de papel, palha e pena. Vocês já viram aquele gerador de Van der Graaf, que geralmente tem em feira de ciência, em algo desse gênero? É uma esfera de metal, né, de algum tipo de metal, e quando você encosta algum material, ela libera um raio, né, ela gera eletricidade que libera um raio. Então, o que acontece? Essa esfera de enxofre, essa máquina do Von Guericke é parecida com essa com essa máquina de Van der Graaf, né, que a gente tem nos laboratórios. Inclusive, se a gente estivesse no presencial, eu mostraria para vocês no laboratório, né, que é bem legal. Basicamente, é uma esfera, e aí ela é ligada por alguns pedaços de couro, e aí esse couro ele vai atritar, vai ficar se esfregando, e aí isso vai gerar alguma coisa que vai fazer com que essa esfera libere, atraia objetos, dê choque, coisas desse tipo, né? Nessa época, lá no século XVI, era bem comum, essa parte da eletricidade, ela estava em grande evolução, em grande frenesi, assim, digamos, na sociedade, e aí haviam várias reuniões sociais e apresentações de circo, etc., em que as pessoas faziam isso, né, dando choque nas outras pessoas, mostrando a formação desses raios e outras coisas. Então, aqui tem um esqueminha mostrando essa máquina do Guericke, né, da Von Guericke. É uma esfera de enxofre. Aqui embaixo tem couro de animal, que aí, quando atritado, ele vai produzir, vai fazer com que essa esfera libere alguma coisa, faça com que essa esfera atraia outros objetos ou libere pequenos raios, né? E a gente vai ver o que acontece, certo? Isso lá no século
XVI, tá? Ok, mas qual que seria a natureza desse fenômeno provocado pelo atrito? Eu sei que se eu esfregar aquela esfera ali, ela vai gerar esse negócio de atrair outros objetos, mas o que é isso? Que fenômeno é esse? O que acontece quando eu atrito? Uma resposta foi dada em 1729 pelo físico inglês Stephen Gray. Ele descobriu que a eletricidade pode fluir de um corpo para o outro, desde que eles estejam ligados entre si adequadamente. Então, ele percebeu que, assim como nessa máquina ali do Von Guericke, a eletricidade podia fluir de um corpo para o outro, ok? Ele observou também que alguns materiais permitiam a condução de eletricidade e outros não. Então, alguns ele permite que a eletricidade seja conduzida, outros não. Isso levou à primeira classificação dos materiais em 2 tipos: os que permitem a condução da eletricidade e os que não permitem, ok? Aí, em 1733, o físico-químico francês Charles Dufay, ele fez uma descoberta importante. Ele descobriu que existem 2 tipos de eletricidade. Na época, acreditava-se que a eletricidade fosse um fluido que passava de um corpo para o outro. Então, o que é fluido? Fluido é algo que escorre, é algo que flui, como líquidos e gases, tá? Então, fluidos são líquidos e gases. Nessa época aí, lá no século XVI, XVII, eles acreditavam que a eletricidade também era um fluido, que ela fluiria de um corpo para o outro em algumas condições, certo? Então, haveriam 2 tipos de fluidos. O que eles chamaram de eletricidade vítrea ou positiva, obtida quando a gente atrita o vidro com a seda, e eletricidade resinosa ou negativa, que é produzida no enxofre atritado com a lã. Então, eles conseguiram descobrir que havia 2 tipos desse fluido de eletricidade, uma positiva e uma negativa, ok? Aí, essa ideia de fluido, ela permaneceu até cerca de 1750, quando Benjamin Franklin, já ouviram falar do Benjamin Franklin? Com certeza, né? Ele estabeleceu que os 2 tipos de eletricidade existiam em um único fluido em qualquer corpo. Ou seja, todo corpo possui as 2 eletricidades, tanto positiva quanto negativa. No caso de atrito entre 2 corpos de materiais diferentes, o fluido era conduzido de um corpo para o outro. O que transferia fluido ficava com eletricidade negativa e o que recebia ficava com eletricidade positiva. Isso é o que eles pensavam naquela época, ok? A gente vai ver daqui a pouco que não é isso, não existe fluido de eletricidade, certo? Eu só estou mostrando a evolução do pensamento através da história, ok? Opa, vou ver aqui. Eu pulei, peraí que eu tô perdida agora. Aqui, beleza. No caso dos corpos neutros, esses que não atraem nenhum outro material, a gente diz que ele seria um corpo neutro, ou seja, ele é não eletrizado. O fluido existia numa quantidade normal. O que isso significa? Que a quantidade de eletricidade positiva e negativa são iguais, ok? Essa já é uma hipótese mais próxima do que a gente conhece hoje, tá? Essa hipótese de que existe 2 tipos de fluido elétrico, 2 tipos de fluido de eletricidade no mesmo corpo, ok? Um positivo, um negativo. Quando há um equilíbrio entre o positivo e o negativo, o corpo está neutro, o corpo não atrai nenhum outro corpo, certo? Vocês já ouviram falar no Benjamin Franklin? Ele realizou uma experiência muito famosa e muito perigosa também, né? Ele empinou uma pipa num dia de tempestade e essa pipa estava ligada num equipamento lá que basicamente é um capacitor, porque ele queria estudar os efeitos da eletricidade no raio da tempestade. Então, olha o que a criatura fez. A natureza dos raios ainda não era conhecida, mas havia indícios, né? Eles tinham ideia de que fosse relacionado à eletricidade. Então, o Benjamin Franklin, ele ligou a pipa a um dispositivo chamado garrafa de Leyden,
que basicamente é um capacitor, e ele verificou que quando o raio caiu na pipa dele, esse capacitor se eletrizou, ou seja, as nuvens estavam carregadas eletricamente, e os raios eram as descargas elétricas entre as nuvens e a superfície da Terra. Tá? Então, aqui tem uma imagem do Benjamin Franklin, muito corajoso, né? Muito sem noção também, né? Porque, olha, ele pegou uma pipa, fez todo o equipamento, o aparato da pipa e ligou num capacitor. E aí, quando caiu um raio nessa pipa, o capacitor ligou. Então, ele chegou à conclusão, ok, isso é uma descarga elétrica, isso é eletricidade. A nuvem está eletrizada e o raio é a descarga elétrica dessa nuvem. Ok? Já ouviram falar dessa experiência do Franklin? Sim, tinha escutado uma vez já. Sim. Não. Então, já se pensava, antes do Franklin fazer essa experiência, né, já se pensava que os raios eram descargas elétricas devido à semelhança, né, com as faíscas que era produzido artificialmente no ar por corpos eletrizados. Então, se você pegar 2 fios, por exemplo, desencapado e aproximar eles, né, eles vão gerar, de alguma forma, essas faíscas. E aí o Franklin associou aquelas faíscas no ar, aqueles raios no ar, com essa parte da eletricidade também, que gera essas faíscas, né? Com aquilo que eles faziam nos shows, de fazer gerar esse raio. Então, só faltava uma comprovação de que isso realmente é uma descarga elétrica. E essa comprovação foi através da experiência do Franklin, né? Bom, a partir da invenção da pilha, em 1800, por Alessandro Volta, um físico italiano, a eletricidade, como uma ciência, ela começou a ser desenvolvida rapidamente. Então, a partir de 1800, a evolução da ciência e eletricidade, ela começou a se desenvolver bem rapidamente, né? Então, veja, nós estávamos lá nos anos 500 antes de Cristo. Agora já estamos em 1800 depois de Cristo. Olha quanto tempo foi para chegar à conclusão do que é eletricidade, né? E foi bem mais para que a gente pudesse usar essa eletricidade e todo o conhecimento que a gente tem hoje em dia, né? Depois vieram os trabalhos de John Dalton, cientista inglês, sobre a teoria atômica, e a descoberta de Hans Christian Ørsted, físico e químico dinamarquês, sobre a ligação entre eletricidade e magnetismo, em 1820, fundindo as duas ciências em uma, que é o eletromagnetismo. Então, esses 2 pontos foram fundamentais para a evolução da eletricidade. O Dalton foi ele que disse como que é a estrutura atômica, e aí a gente vai ver por que isso é importante quando a gente fala de eletricidade, e o Ørsted ligou as áreas de eletricidade e magnetismo em uma só, fundindo o eletromagnetismo. Mais para frente a gente vai ver qual é a importância do eletromagnetismo, né? Então, estão aí os 2 bonitão, o John Dalton, à esquerda, e o Ørsted, aqui embaixo à direita. Os trabalhos experimentais fundamentados por André-Marie Ampère, cientista francês, e Michael Faraday, físico e químico inglês, George Simon Ohm, esse nome vocês vão ver muito, o físico e matemático alemão Gustav Kirchhoff, físico alemão, e muitos outros deram um impulso extraordinário a esse novo campo, então, da ciência, né? Então, a partir do estudo do Benjamin Franklin, a definição, a teoria, né, a fundamentação da teoria do John Dalton sobre a estrutura atômica, os estudos experimentais, eles conseguiram mostrar algumas coisas experimentalmente. O Ampère, o Faraday, o Ohm e o Kirchhoff, tudo isso fez com que essa ciência chamada eletricidade sofresse um grande impulso, uma grande evolução. Ok? Então, aí estão os 4 bonitinhos, aqui o Ampère. O Ampère vocês vão ver muito também, né? O Faraday, o Ohm e o Kirchhoff. Certo? Muito bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper a qualquer momento, tá?
Dúvida, curiosidade, algum comentário? O que vocês quiserem. Então, a descoberta e o entendimento de muitos fenômenos elétricos propiciaram o surgimento de importantes aplicações práticas, como o telégrafo, o motor elétrico, o telefone e a lâmpada. Tudo isso causou um impacto muito grande na sociedade, que muitos chamam esse período, que é o século XIX, de Segunda Revolução Industrial. Então, a partir de todo esse conhecimento desenvolvido até então, foi possível construir equipamentos que trouxeram muita, como é que eu posso dizer, funcionalidade, muita utilidade, né, para a sociedade. E aí, se a gente for ver a história, esse período o final do século XIX é chamado de Segunda Revolução Industrial, por toda a importância da descoberta da eletricidade, dos seus efeitos e o que isso causou na sociedade, ok? Imagine a gente hoje em dia sem eletricidade na nossa casa, sem computador, sem celular, sem nada, né? É nada, certo? Imagine se a gente não tivesse eletricidade, como seria? Não teria evolução nenhuma, não teria lâmpada, não teria eletricidade em casa, televisão, computador, celular, etc, etc. Certo? Então, a partir dessa descoberta do desenvolvimento até o século XIX e depois, né, posterior, foi possível a construção de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, no final do século XIX, algumas experiências e trabalhos foram fundamentais para modificar a ideia que se tinha dos fenômenos elétricos. Então, a descoberta do elétron como constituinte universal da matéria, por Joseph John Thomson, que era um físico inglês, a comprovação experimental da existência de átomos e moléculas em 1908 por Jean-Baptiste Perrin, físico francês, e o modelo planetário, né, a descoberta do modelo planetário, do átomo, né, apresentado por Rutherford, físico neozelandês. Então, esses 3 trabalhos foram fundamentais para acabar com aquela ideia de que a eletricidade é um fluido, e, na verdade, a gente vai ver, né, que a eletricidade é devido à estrutura atômica do material, da matéria. Então, a descoberta do elétron como constituinte universal da matéria. O que isso significa? Que o elétron existe em toda a matéria. É isso que existe, tá? Então, essa descoberta pelo J.J. Thomson, lá no século XIX, foi um dos pontos mais importantes para a evolução da eletricidade, para a descoberta, né, para o uso da eletricidade e para a explicação correta da eletricidade, né, e não mais usando pelos fluidos. E aí também essa comprovação experimental do Perrin também muito importante, né? Ele conseguiu provar experimentalmente que existem átomos e moléculas, que toda matéria, qualquer material é formado por moléculas e átomos, e o estudo, né, a definição, a apresentação do modelo planetário do átomo apresentado pelo Rutherford. Então, Rutherford mostrou como que é o átomo, o que existe dentro desse átomo. Isso foi fundamental para a gente ter o entendimento da eletricidade que a gente tem hoje em dia. Ok? Alguma pergunta até aí? Tranquilo? Posso seguir? Então, a partir dessas descobertas do átomo, do elétron, cai por terra a ideia de fluido, da eletricidade como um fluido. E aí a gente explica os fenômenos elétricos e magnéticos baseado na estrutura atômica da matéria. É por causa da estrutura atômica da matéria que esses efeitos que eu mostrei do balão, que o Tales de Mileto viu lá no Amber, que o William, como é que é o nome lá? O médico da rainha viu nos materiais, é isso que explica por que esses fenômenos acontecem, por causa da estrutura atômica da matéria, ok? É isso que a gente vai ver. Então tá, e aí a partir de agora a gente começa a estudar a carga elétrica. O que é a carga elétrica?
Ok, então a gente viu uma evolução dessa ciência chamada eletricidade, e eu falei agora para vocês que é devido à estrutura atômica da matéria que esse objeto vai atrair o outro objeto. Mas o que é que acontece dentro da matéria quando ela é atritada por outro objeto de natureza diferente? O que acontece, ok? Então, para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender como que a matéria é constituída, tá? A matéria é constituída de átomos. Foi isso que falou lá aquele, quem que foi? O John Thomson descobriu o elétron e o Perrin conseguiu mostrar experimentalmente os átomos e as moléculas, tá? Então, toda a matéria é constituída de átomos, né? Isso vocês, se ainda não viram, vão ver em química, né? O que é o átomo, o que tem dentro do átomo, como que é a organização desse átomo, mas eu também vou mostrar para vocês. Então, átomo vem do grego e significa indivisível. Então, por que eles chamavam o átomo de indivisível? Porque por muito tempo pensou-se que o átomo era a menor parte material da matéria. Então, a gente achava, né, o pessoal achava que o átomo era a menor parte que constituía a matéria. Aí, depois de algum tempo, foi descoberto que existem inúmeras outras partículas menores, das quais a gente vai falar agora, por enquanto, do elétron, o próton e o nêutron, ok? Então, dentro do átomo existem uma variedade muito grande de outras partículas menores, e o que a gente vai falar agora é sobre o elétron, o próton e o nêutron. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essas partículas, né? São partículas que estão dentro do átomo, certo? Os prótons e os nêutrons, eles estão arranjados na região central, que constitui o núcleo do átomo, e os elétrons, eles se movem rapidamente em torno do núcleo, distribuído em níveis de energia permitidos. Esses níveis localizam-se em uma região chamada eletrosfera. Então, basicamente, o átomo é composto por um núcleo. Nesse núcleo estão os prótons e os nêutrons fixos ali, paradinhos, bonitinhos, e o elétron fica circundando ao redor desse núcleo, ok? Só o que se mexe são os elétrons, certo? Muito bem, então, basicamente aqui a gente tem uma estrutura atômica. Aqui dentro, no núcleo, estão os prótons e os nêutrons. E aqui ao redor, em alguns níveis de energia, prestem atenção nisso, esse elétron, desculpa, ele não pode estar em todo lugar aqui na eletrosfera, ele pode estar em alguns lugares ao redor do núcleo, ok? E ele obedece a alguma trajetória também fixa, certo? Muito bem. Experiências mostraram que os prótons e os elétrons são partículas eletrizadas que apresentam comportamentos opostos, mas com igual intensidade, ok? Então, os prótons e os elétrons são partículas opostas, mas eles têm o mesmo valor, a mesma intensidade. Os nêutrons, eles foram descobertos em 1932 por James Chadwick, físico britânico. Elas são partículas eletricamente neutras, certo? Ao próton e ao elétron associou-se uma propriedade carga elétrica, uma propriedade chamada carga elétrica. E convencionou-se estabelecer que a carga elétrica associada ao próton é positiva e a carga elétrica associada ao elétron é negativa. Então, a gente vai considerar, a partir de agora, que o próton são partículas carregadas positivamente e os elétrons são partículas carregadas negativamente, ok? Aquela história lá que o Franklin falou, né? Todo corpo possui as duas eletricidades, que agora vamos pensar no caso o próton e o elétron. Todo corpo possui próton e elétron. Quando essas duas quantidades de próton e elétron são iguais, o corpo é neutro, o corpo não é carregado, ok? Então, o balão aqui, por exemplo, quando o balão está paradinho, se eu faço ele atrair os
os papéis. Deixa eu voltar na câmera para eu enxergar o que vocês estão enxergando. Peraí. Se eu pego o balão sem fazer nada com ele, sem atritar, sem fazer nada, ele não vai conseguir atrair os papeizinhos, certo? Então, nessa situação aqui, o balão está neutro, ok? Quando eu faço esse processo de atritar o balão, eu estou fazendo um processo de eletrização. Eu estou ou retirando alguns elétrons desse objeto ou colocando alguns elétrons nesse objeto. A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco, tá? Mas para vocês saberem, esse corpo passa a ser, então, eletrizado. E aí, a partir daí, ele vai atrair outros objetos, ok? Quando as duas quantidades de próton e elétron são iguais, o corpo é considerado neutro, ok? A gente vai considerar, então, a partir de agora. Isso é muito importante, foquem, concentrem. Prótons, a gente vai considerar sempre positivo e elétrons negativo, ok? Então, como eu falei, é o equilíbrio entre o número de prótons no núcleo. Esse número de prótons, ele é o número atômico do elemento químico. Então, se vocês verem lá na tabela periódica, vocês já viram a tabela periódica, né? Já tiveram um pouco de química no fundamental, né? Sim. Então, lá na tabela periódica tem um lugar que diz qual é o número atômico desse elemento. Esse número atômico é o número de prótons, ok? Se o átomo ele é eletricamente neutro, então aquele número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons na eletrosfera, certo? Estão acompanhando? Tranquilo? Estou falando muito rápido? Tá tranquilo. Profi. Tá tranquilo. Tá bom. Pro, será que Oi? tem como disponibilizar os slides para a gente copiar o conteúdo depois? Sim. Vocês já estão com o SIGA liberado? Não, o SIGA não. Não. Tá, como foi pouco tempo, né, entre o final do ano passado e o início desse ano, a secretaria está fazendo esse enturmamento, né, colocando vocês em cada turma, e aí, O meu já tá. provavelmente essa O meu já tá semana... certo. Oi? O meu já tá certo. Tem a turma aqui, as atividades, tem atividade de língua Ah, portuguesa, beleza. a turma. Ele Então tá eles devem estar cadastrando a turma de vocês, quem ainda não tiver. Se vocês ainda não tiverem, logo vai estar tudo lá liberado, e aí vocês vão ter acesso às aulas gravadas, aos conteúdos, às atividades, vai estar tudo lá no SIGA. Ok? Eu não vi aqui os Ok. comentários. Tem alguma pergunta aqui nos comentários? Que massa, eu fiz hoje de manhã, do cabelo, essa é a turma B. É para ser a turma B e C, né? Isso. Ah, tá. Isso. Esse conteúdo vai estar disponível depois, sim. Tá sem som? Tava ruim para me ouvir? Não, provavelmente Não. foi um erro dela mesmo. Deve Ah, ser tá. tido erro nela. Tá, tranquilo. Beleza. Então, vamos continuando. Então, o equilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons, quando esse número é igual, quando o número de prótons e o número de elétrons é igual, a gente diz que o átomo é eletricamente neutro. Isso vale para o corpo também, né? Como eu falei no caso do balão ali. Quando esse equilíbrio é rompido, ou seja, quando o átomo ganha ou perde elétrons, ele se transforma em um íon. O que é um íon? O íon é uma partícula carregada, ou positiva ou negativamente, tá? Então, se eu forneço elétrons para esse átomo vai ter um nível de elétrons a mais do que próton. Então, ele vai estar carregado negativamente. Se eu arranco elétrons desse objeto, desse átomo, eu vou estar fazendo com que fique menos elétrons do que prótons. Então, ele vai se tornar uma partícula carregada positivamente, ok? Conseguiram acompanhar? Eu tenho uma figurinha aqui, eu não sei se está muito bom para vocês verem, mas basicamente ela mostra a estrutura de um átomo. Aqui dentro temos o núcleo, onde tem o próton em vermelho e o nêutron em verde.
e ao redor, na eletrosfera, estão os elétrons. Nesse caso aqui, quantos prótons eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 prótons, ok? E quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso aqui, eu tenho mais prótons que elétrons. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, nesse caso aqui, eu tenho o íon positivo, certo? Porque eu tenho mais carga positiva do que carga negativa. E aí, nesse caso, esse objeto vai atrair objetos que tenham carga negativa, ok? Nesse outro segundo caso aqui, eu também tenho um núcleo com prótons e nêutrons e ao redor os elétrons circundando na eletrosfera. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um íon negativo, porque eu tenho mais elétrons do que prótons. Conseguiram entender o que é o elétron, o que é o próton, quando que o corpo está carregado, quando o corpo não está carregado? Sim. Sim? Não? Sim. Em qualquer um dos casos, tanto se eu forneço elétron ou se eu retiro elétron, esse corpo passa a estar carregado eletricamente, ou positivamente ou negativamente, ok? Prof, ele é neutro se a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo for igual, ou se a quantidade da eletrosfera for igual do núcleo? Não. Ele é neutro se a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Entendi, obrigado. Tá? O número de nêutron não importa. O que importa é o número de Beleza. próton e elétron. Certo? Certo. Beleza. Então, a eletrização de um corpo acontece quando se produz um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons. Desculpe, não é nêutron, é elétron, prótons e elétrons. Com excesso de elétrons, o corpo fica carregado negativamente, então a gente vai representar pelo sinal negativo, e com falta de elétrons, quando tem menos elétrons do que prótons, o corpo fica carregado positivamente, representado pelo sinal positivo, ok? A medida da carga elétrica se denomina quantidade de eletricidade e é representado pela letra Q maiúsculo ou minúsculo. Então, vai depender do livro que vocês vão estar usando, né? Em alguns materiais tá a letra Q maiúsculo, em alguns materiais o Q minúsculo. Os dois representam a quantidade de eletricidade. No Sistema Internacional de Unidades, que é um sistema que define quais são as unidades de todas as grandezas, a carga elétrica ela é medida numa unidade chamada Coulomb, simbolizada pela letra C maiúsculo, que a gente vai definir em breve, ok? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a carga elétrica é dada pela letra C maiúsculo, ok? Representada pela letra C maiúscula, ou a unidade, que é o Coulomb. Aí, lá em 1897, o J.J. Thomson, aquele lá do elétron, ele descobriu o elétron e ele determinou experimentalmente o quociente entre a massa e o valor absoluto da carga. O que é quociente? Quociente é a razão, a divisão. Então, é a divisão da massa pelo valor absoluto da carga. Esse valor absoluto da carga a gente vai representar pela letra E de elétron. Ok? Então, quando vocês virem um Ezinho assim, representa a carga elétrica do elétron, certo? Então, para o elétron, o Thomson descobriu que se ele fizer a razão entre a massa e a carga elétrica E, ele chega nesse resultado aqui. Ok? Aí, em 1906, entre 1906 e 1913, o físico estadunidense Robert Andrews Millikan, ele conseguiu estabelecer experimentalmente que a carga elétrica do elétron em módulo é a menor carga elétrica, ou seja, a carga elétrica do elétron, ela é indivisível, ok? Então, por isso que a gente chama a carga elétrica do elétron de carga elétrica elementar. Ela é representada pelo
pela letra E minúsculo, e ela tem esse valor aqui, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, ok? Essa é a carga elétrica do elétron. Então, a partir daí, passou a considerar-se que a carga elétrica que existe, toda a carga elétrica de qualquer objeto, ela vai ser dada em múltiplos da carga elétrica elementar, o Ezinho. Ou seja, quando um corpo está eletrizado, a quantidade de carga elétrica Q em excesso ou em falta é dada pela expressão essa aqui, Q, que é a quantidade de carga elétrica, igual a mais ou menos, mais se tiver carregado positivamente, menos se tiver carregado negativamente, N vezes E. Deixa eu colocar um vezes aqui para ficar mais claro. Agora travou tudo. Tá. N vezes E, tá? Aquele N ali é vezes, tá? Pra gente não ficar perdendo tempo aqui. Ok? Então, o que isso significa? N é um número inteiro positivo, ou N, né? O valor da frente positivo ou negativo vai depender da quantidade de carga elétrica que você tem, se é mais prótons ou mais elétrons. E ele corresponde ao número de elétrons em falta. Então, se tiver faltando elétrons, vai ser positiva. Se tiver sobrando elétrons, vai ser negativo. Ok? Então, a partir daí, a gente diz que a carga elétrica, ela é quantizada. Por que ela é quantizada? Porque ela sempre vai ser um múltiplo de E, da carga elétrica elementar do elétron. Ok? Ok. Ok. Então, com os trabalhos de Millikan e o do Thomson, foi possível determinar a massa do elétron. Então, lembram lá que o Millikan mostrou que a razão da massa pela carga elementar dava esse valor aqui. Então, se eu sei esse valor aqui e esse valor aqui, eu consigo descobrir quanto que é o Mzinho aqui, certo? Passa esse cara aqui que está dividindo para o outro lado, multiplicando, faz isso vezes isso, e eu encontro essa resposta aqui. Então, a massa do elétron é 9,13 vezes 10 na menos 31 quilos. Vocês sabem o que significa esse 10 na menos 31? Aqueles números gigantes, número científico, acho que fala. Isso, notação científica. Isso, muito bem. Muito bem. Geralmente, no primeiro ano, primeiro a gente vê notação científica, sistema internacional, e aí a gente vai ver essa parte de carga elétrica, eletricidade, lá no terceiro ano, né? Mas como vocês precisam do técnico desse assunto, a gente vai discutir já no primeiro ano. Então, tudo que eu falar que vocês ainda não souberem, pergunte, tá? Se vocês não souberem fazer essas contas com base de 10, perguntem. Se vocês não souberem o que isso significa, perguntem, ok? Então, tá. Essa base de 10 são números ou muito grandes ou muito pequenos, né? Se eu tenho 10 na 4, o que se representa? Eu vou abrir uma janela, uma página nova aqui para escrever para vocês. O que representa 10 na 4? Dez vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aí. Que dá quanto? 10 mil? 10 mil. Isso aí. E o que representa 10? Opa. Na menos 4. É 0,10000. Isso. 0, quanto? Não sei se é 10 mil também, 0,10 mil do lado da vírgula. Não sei se pode. Zero vírgula 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4. Isso aí. Ok? 10 na 4, você vai multiplicar 4 vezes por 10.
10 na menos 4, você vai dividir 4 vezes por 10. Entendeu? Então, aqui nesse caso, agora não volta aqui, 10 na menos 31. Então, é 31 vezes dividido por 10. 0,000000000, conta 30, 0, 1. Ok? Isso é a notação científica. E aí tem algumas regras, né, de multiplicação, de divisão. Quando chegar nessa parte que a gente precisar do cálculo, aí eu explico para vocês. Ou vocês sabem? Pressuponho que Não vocês sei. sabem ou não? Não sei. Equação Não. Mais ou principal, menos. e aí, não sei, Tá, não. então eu acho que Não vou fazer sei. assim, ó. Tá, eu acho que vou fazer uma aula explicando notação científica e aí eu posto no Siga, uma aula gravada, tá? Que aí entra como assíncrona, né? E aí explicando lá direitinho como funciona a base de 10. Certo? Que vocês vão precisar, né? Certo. Tudo bem até aí, fora isso? Tudo. Sim. Sim. Tudo. Beleza. Então, O prof, nesse... naquele slide ali que tava mostrando os números, o que é aquele K/C? Depois ali. Aqui? Isso, esse unidade de peso barra C, o que é esse C? É quilograma por coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Então, é a massa, que é quilograma, por carga elétrica, que é coulomb. Entendi. Beleza. Bom, então, nesse primeiro momento, a gente vai considerar os fenômenos que envolvam a eletricidade estática, ou seja, onde a carga elétrica em excesso ou em falta permanece em repouso, em equilíbrio. Isso é a eletrostática. Então, a eletrostática, ela é o estudo da eletricidade em repouso, quando a carga elétrica permanece em repouso, ok? Um ponto muito importante é isso daqui, ó. Geralmente, os fenômenos estudados na eletrostática, eles envolvem cargas menores que 1 coulomb. Então, a gente vai representar essa carga elétrica por múltiplos do coulomb. Coulomb, de novo falando, coulomb é a unidade de medida da carga elétrica, ok? Do próton, do elétron, certo? Do corpo quando está eletrizado, é o coulomb. Geralmente, esses objetos, eles vão ter uma carga menor do que 1 coulomb. Então, a gente vai representar pelos múltiplos do coulomb, ok? Então, a gente vai ter ali alguns prefixos que vai identificar que é menor que o coulomb. Então, nós temos, por exemplo, o milicoulomb. O que é milicoulomb? É 10 na menos 3 coulomb. Não tem um milímetro? O que é milímetro? É 10 na menos 3 metros, tá? Então, essa letrinha que tem na frente aqui é o prefixo que vai indicar a base de 10 dessa unidade. E aqui é a unidade, ok? Então, milicoulomb. Anotem isso que vocês vão precisar bastante na parte prática, tá? Que aí vocês vão ter lá os amperímetros, os voltímetros lá, eles vão estar geralmente nessas unidades, microcoulomb, tá? Então, quando tem o Mzinho minúsculo, representa mili. O mili é 10 na menos 3, ok? O microcoulomb. O micro representa 10 na menos 6, e ele é representado pela letra grega mi. O mili pelo M minúsculo, o micro pelo mi, letra grega mi. Aí nós temos o nanocoulomb, que representa 10 na menos 9, e o pico, que representa 10 na menos 12, ok? Então, digamos lá que eu diga para vocês, meu computador tá bonitão, travando. Então, digamos que eu diga para vocês, eu tenho 6 milicoulomb. O que isso representa? Isso representa 6
vezes 10 na menos 3 Coulomb. Entenderam? Sim? Sim. Sim. Beleza. Se eu digo que eu tenho 8 nanocoulomb, então é 8 vezes 10 na menos 3. Certo? Muito bem. Isso a gente chama de prefixos, tá? Então, esses prefixos, eles vão ajudar a gente para não ficar escrevendo lá, para não ficar escrevendo lá 0,0006, né? Escreve notação científica, escreve com esses prefixos, que é mais fácil para a gente calcular e para a gente se entender, ok? Muito bem, conforme a gente for fazendo os exercícios, vocês vão entender o que é isso que eu estou falando, tá? Exemplo. Aê, vamos fazer conta, aê! Todo mundo empolgado para fazer conta igual eu? Vou achar alguém para ler o exercício, tá? Quem quer ler? Alguém quer ler? Antes que eu indique alguém? Eu posso ler, professor. Beleza. Eu quem? Fernando. Vai, Fernando. Fernando. O elemento químico urânio tem número atômico Z igual a 92. Sabendo que a carga elétrica do próton é 1,6 vezes 10 na menos 19 C, Coulomb, calcule a carga elétrica no núcleo e na eletrosfera de um átomo neutro de urânio. Tá. Então, ele está dizendo que o número atômico do urânio é 92. O número atômico é o número de prótons que existe no núcleo. Então, é o nosso Nzinho, tá? Então, o número de prótons é 92. Ele quer saber a carga elétrica no núcleo, então eu vou precisar saber a quantidade de prótons e a carga elétrica na eletrosfera. Então, eu preciso saber a quantidade de elétrons. E ele está dizendo que o átomo é neutro, certo? O que isso significa? Que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, ok? Então, carga elétrica, quantidade de carga elétrica é o número da carga elétrica, seja próton, seja elétron, seja lá o que for, vezes a carga elementar do elétron. Então, no núcleo, a gente vai olhar para o próton, certo? Então, qual é o número de próton? O número atômico do elemento, 92. A carga elétrica, 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, a gente multiplica aqui. A gente multiplica número com número e a base de 10 deixa quieto. Então, faz 92 vezes 1,6, vai dar um resultado, vezes 10 na menos 19. Se ficou zerinhos a mais, você anda com a vírgula e aí a gente consegue chegar nesse resultado aqui, que é 1,47 vezes 10 na menos 17. Naquela aula que eu disse que eu vou gravar para vocês, mostrando a base de 10, eu vou mostrar também como andar com a virgulinha ali, tá? Ok? Ou vocês querem que eu explique aqui? Prof. Oi? Do menos 19 ficou menos 17, né? Como ocorreu essa mudança do 19 para 17? Então, é o que eu tô falando, porque foi andado com a vírgula, né? Calcula para mim aí quanto fica 92 vezes 1,6. Eu vou explicar aqui para vocês já. Nossa, calma aí. Quanto que é? Conta. 92 vezes 1,6. 147,2. 147,2. E aí fica vezes 10 na menos 19, certo? Não, agora aumentei não. Quando a gente tem número com notação científica, a gente sempre coloca a vírgula na primeira casa, tá? Então, a ideia é trazer essa vírgula que está aqui na terceira casa, estão vendo? Ó, 1, 2, 3, para a primeira. Quando eu ando com a vírgula para cá, para a esquerda, então é isso que eu vou fazer, né? Eu vou colocar a vírgula aqui, 1,47. Eu diminuo 2 casas no expoente. Então, esse número aqui vai ficar 1,47 vezes 10 na menos 17. Ok? Conseguiram acompanhar?
Eu não consegui. Sim. Por gentileza. Isso é notação científica. Quem que falou que não acompanhou? Entendi mais ou menos. Eu, Luiz. Luiz. Então, vamos lá de novo, Luiz. Quando você multiplica 92 por 1,6, esquece esse 10 aqui, tá? Esse 10 deixa quieto lá. Faz isso vezes isso, número vezes número. 92 vezes 1,6 dá 147,2. A base de 10 você repete. Então, tá aqui, 10,19. Se você deixar esse resultado, tá certo, tá? Pode deixar aqui, pode deixar esse resultado. Não precisa transformar lá como o problema mostrou, transformando lá em menos 17. Mas como é que eu transformo se eu quiser para menos 17? Quando a gente tem notação científica, que é isso, escrever os números com base de 10, geralmente a gente coloca a vírgula, tá vendo que a vírgula tá aqui? Na primeira casa. Então, a vírgula tá aqui. Eu vou trazer ela para cá. Quantas casas ela vai andar? 1, 2, ok? Então, se eu ando para cá 2 casas, eu diminuo aqui no expoente 2 casas. Porque ao invés de ter 0,000002, por exemplo, eu vou ter menos 2 zeros, entendeu? Porque eu andei 2 casas para lá, ó. Então, você anda 2 casas para lá, diminui 2 casas no expoente. Aí fica 17 aqui e a vírgula fica no 1. Alguém falou alguma coisa? Agora eu entendi, mas, por exemplo, numa prova, tanto faz se eu deixar o 19 ou o 17. Sim, pode deixar. Ok, muito obrigada. Pode deixar, não tem problema, tá? Não vou cobrar isso de vocês. Oi? Daí aquele 2 ali do lado do 47, tira ele? Como? O 2 do lado do 47. Não, na verdade não tem necessidade, né? Tendo 2 casas depois da vírgula já é suficiente. Alô? Com quem eu falo? Gostaria de falar com o Matheus. Lucas, teu microfone tá ligado. Tem algum número que eu posso falar com ele? Entendeu? Quem perguntou ali do 2? Alô? Ha, ha, ha. Tá. Ok? Então, se você deixar o 147 aqui, tá certo também, ok? Então, recapitulando, ele quer saber a carga no núcleo, a carga elétrica no núcleo. Então, eu tenho que multiplicar a quantidade de partículas que tem no núcleo vezes a carga elétrica elementar, que é a do elétron. A carga elétrica, a quantidade de carga elétrica no núcleo é um número atômico 92. Multiplica por isso daqui, ok? Pode deixar esse resultado aqui, tá certo também, ok? Só multiplica ali. Aí a segunda parte, ó, ele quer saber a carga elétrica no núcleo e na eletrosfera. Na eletrosfera, qual é a carga elétrica que vai ter? Vai ser o elétron, certo? Então, eu vou multiplicar a quantidade de partículas, a quantidade de elétrons. Qual é a quantidade de elétrons? Alô? 92? 92. Por que é 92? Porque ele está dizendo que o átomo é nêutron. Então, tem 92 prótons, tem 92 elétrons. Então, a carga elétrica na eletrosfera vai ser a mesma que a gente calculou aqui no núcleo. O que vai mudar? Vai ser o sinal, porque na eletrosfera são os elétrons que é negativo, certo? E aí, se eu somar a quantidade de carga elétrica total do núcleo, vai ser 0, porque é um núcleo, porque é um átomo neutro, ok? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender a questão? Sim, não? Marromeno? Mais ou menos. Talvez quando Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, professor. Bem mais ou menos. Gostei da sinceridade. Gostei. Oi. A gente faz essa conta para que serve esse resultado? O problema está pedindo a quantidade de carga elétrica no núcleo e na eletrosfera, ok? Qual é a quantidade de carga elétrica no núcleo?
quantidade, ó, vamos voltar de novo, então. Quantidade de carga elétrica é isso daqui. É o número de cargas elétricas que você tem, número de prótons, número de elétrons, certo? Vezes a carga elétrica elementar, ok? O número de prótons no núcleo é 92 e a carga elétrica é isso. Então, isso é a quantidade de carga elétrica que você tem no núcleo, ok? Ok. Na eletrosfera, você vai fazer a mesma coisa, só que a quantidade de carga que você vai considerar é a quantidade de elétrons, certo? Uhum. Ficou mais claro agora? Sim. Beleza. Gostei do comentário da Adriana. No começo eu não entendi nada e no final parecia que eu estava no começo. Ai, do céu. Ai, deixa eu mostrar. Deixa. Quer mostrar o quê? Meu machucado. Dá oi. Oi. Se apresenta. Oi. 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 Olha que falta do que fazer. Oi. Criatura. Oi. Vou dar umas aulas de física para ela. Né? Para ela achar o que fazer. Façam o exemplo, tentem refazer esse exemplo, tentem tirar as dúvidas, certo? Aqui tem um outro exemplo, vamos lá? Exemplo 2. Quem quer fazer? Quem quer ler? Eu leio. Calcule o número de elétrons que devemos retirar de um corpo para que ele fique eletrizado com carga de 1 coulomb. Coulomb, né? Isso, Então, ó, basicamente, por enquanto, a equação que a gente tem é essa daqui. Quantidade de carga elétrica é igual ao número de partículas elétricas que você tem, vezes a carga elementar do elétron, ok? Então, ele quer saber quantos elétrons eu preciso retirar de um corpo para que a carga dele fique 1 coulomb. Ou seja, eu quero que o Qzão, que é a carga elétrica, seja 1. Então, N vezes E tem que ser igual a 1. Se eu quero descobrir quanto que é o N, quantos elétrons eu preciso retirar, esse E que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou fazer 1 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. 1 dividido por 1,6 vai dar quanto? Vai dar 0,625, isso? Bem na hora que eu ia falar. Isso. E aí, por que o resultado ficou 6,25 vezes 10 na 18? Isso é notação científica, que vocês precisam aprender. Deixa eu fazer aqui um parênteses para explicar para vocês. Então, 1 dividido por 1,6. Deixa eu ver, cadê o Mars? Aqui. 1 dividido por 1,6 dá 0,625, né? Quem que me respondeu ali foi a Ariane, né? E aí, você tem esse 10 na menos 19 aqui dividindo. Quando você tem 1 dividido por base de 10, você pode trazer ele para cima invertendo um sinal. Então, quando eu faço essa divisão aqui, eu não faço nada com isso daqui, e isso daqui, ó, ao invés de ser 1 sobre 10 na menos 19, fica 10 na 19 positivo. Minha filha, dá licença? Ok? Essa parte aqui entenderam? Quando a gente divide com base de 10, você pode inverter trocando o sinal. Então, esse menos 19 passa para cima positivo. É só com base de 10 ou quando o expoente for negativo? Quando é base de 10. Se for 1 sobre 10 na menos 2, vai ficar 10 na 2. Se for 1 dividido por 10 na 2, vai ficar 10 na menos 2, entendeu? Sim. Entendeu? Sim, entendi sim. Muito obrigado. Beleza. Então, aqui você tem 0,625 vezes 10 na 19. Lembram que naquele caso, quando a gente andou para lá, diminuiu o expoente negativo, quando a gente entra para cá, aumenta o expoente.
Então, esse 0,6, eu vou passar a vírgula para cá, e ao invés de ficar 10 na 19, vai ficar 10 na 18, certo? Por isso que fica 10 na 18 aqui. Então, nesse caso, nesse exemplo, o corpo precisa ceder 6,25 vezes 10 na 18 elétrons, para que ele fique com uma carga elétrica de 1 coulomb, certo? Basicamente, essa é a equação que a gente vai ter, tá? Então, anotem essa equação. O Q é a quantidade de carga total, o Nzinho é a quantidade de carga que você tem, então, nesse caso aqui é de elétron, então é o número de elétrons, e o Ezinho a carga elétrica do elétron. Certo? Eu vou deixar uns exercícios Filha, só um pouquinho. Eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, e aí a gente vai corrigir na próxima aula, tá? Eu vou passar aqui. Dá licença. Deixa eu só carregar no Google. Tá? Então, olhem ali os exercícios. Exercício 1. O que significa dizer que a carga elétrica é quantizada? Então, respondam. Semana que vem a gente discute. Certo? Copiem esses exercícios no caderno, resolvam. 2. Um objeto tem um total de 10 na 23 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga elétrica se ele tiver 10 na 23 elétrons? Tá? Então, se
ele tem 10 a 23 prótons, ele tiver 10 a 23 elétrons. O que a gente pode dizer sobre a carga elétrica desse corpo? Ele é neutro, ele é positivo, ele é negativo, entendeu? Questão 3, dá para enxergar bem ali a questão 3 ou ficou ruim? Então, prof, não dá para enxergar nenhuma questão direita. Tá, então aguardem que quando eu postar a aula lá no Siga, eu corrijo essas questões aqui direitinho, coloco elas lá direitinho para vocês fazerem, tá bom? Tá bom, prof. Tá bom. Então tá, gente, acho que por hoje é isso. Façam os exercícios, porque a gente só tira dúvida praticando, né? Questão de exatas, assim, física, química, matemática, circuitos, a parte, toda a parte de eletricidade, de eletro aí que vocês vão ver, tudo a gente só vai conseguir tirar as dúvidas e ver se entendeu mesmo se fizer os exercícios, tá? Então, eu vou passar sempre bastante exercício, tanto eu quanto o João, façam os exercícios, ok? Beleza. Ok, todos assinaram a lista? Não, Sim. eu não recebi. Sim. Eu também não. Não? Tá, peraí que eu já colo lá. Ai, tô compartilhando ainda. Tá aí a lista, quem não assinou ainda, assine. Quando tiverem acesso ao Siga, olhem lá os exercícios para a gente tirar as dúvidas. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau. Igualmente. Tchau. Tchau. Até. Acabou. Quer dar tchau? Tchau. Tchau. Quer dar tchau? Dá Tchau, prof. Tchau. Quer dar tchau? Então dá, olha para cá. Tchau. Tchau. Tchau.